Falar um pouquinho da sua carreira. Você se autodenomina o Severino das profissões. O quebra-galho. Você já foi... Você é formado em Ciências Contábeis, né? E já vendeu GNV. Inclusive, eu quero ter uma manutenção com... Você disse o Wallace do Gás tá aí, meu patrocinador. Foi de lá que veio. Exatamente. E o jornalismo, como é que entrou na sua vida? Então, tenho que agradecer algumas pessoas, né? Assim, eu sempre tive um canal para falar de Botafogo, né? Desde 2010, quando eu comecei com o Info Botafogo. Na época o Twitter estava iniciando ainda, o Twitter era outro mundo, completamente diferente. E aí eu comecei com o Info Botafogo em 2010 e eu não tinha fonte nenhuma, absolutamente nenhuma fonte para falar. O que eu fazia é o que muitos ainda fazem hoje. Eu pegava a notícia que saía na época no Lancenet, que era muito forte, e no Globoesporte.com, e replicava a notícia para o Twitter, e só para a pessoa que tinha preguiça de entrar nesses sites, abrir o Twitter, estava lá eu replicando essas notícias. E foi assim até 2018, assim, com o Info Botafogo. Aí com o Info Botafogo, em 2015, como eu fui crescer na página, em 2015 a gente já estava um pouco maior, aí fomos chamados para lançamento de camisa da Topper na época. E aí a gente começou com o Info Botafogo a aparecer um pouquinho mais nessa história de influenciador que o pessoal fala, né? E aí, em 2015, 2016, eu comecei a aparecer mais. Aí você vai conhecer uma pessoa aqui, outra ali. E aí foi quando eu comecei a ter contato com algumas pessoas e dar alguns tipos de informações. E assim, 2018 foi a virada de chave, onde eu tirei o Info Botafogo do Twitter e comecei a usar o meu nome mesmo. Mas eu usei meu nome por conta da narração, né? Eu virei narrador em 2018. Inclusive, assim, foi o Fabiano Bandeira, que já veio aqui, que descobriu isso, né? Aquele gol do Carly em cima do Vasco, aí tu não vai ficar muito feliz nessa situação, né? Mas aquele gol do Carly em cima do Vasco, eu fiz uma narração num grupo de WhatsApp, assim, de bobeira, e aí, meses depois, o Fabiano falou, cara, eu escutei aquele teu áudio, aquilo ficou na minha cabeça, tu não quer fazer um teste de narração numa rádio que eu tô trabalhando, não? Eu acho que você tem potencial. E aí eu fui fazer um teste, e aí tu não vai ficar feliz de novo, porque meu primeiro teste, olha só, o Vasco, pô, comigo o Vasco passava mal. 2015 e 2016 tu não trabalhava, né? Não, o Vasco, nessa época não. E aí eu fui fazer e pior que o Vasco tava no Libertadores nessa época. Tá? Não era tão ruim assim. A gente achando que o Vasco ia ganhar Libertadores, aquele time horrível. Eu fui fazer um teste, foi Racing e Vasco. 4-0 Racing, Lautaro Martinez, lembra? Porra, jogou pra caralho. Foi minha primeira narração. Assim, primeira narração assim, em relação a time profissional, porque eu fiz a Taça das Favelas também. Foi meu primeiro jogo que eu narrei, foi uma Taça das Favelas. E você fazia a transmissão. Ali do campo, né? Do campo. Meu primeiro jogo que eu narrei foi no campo em Realengo. Inclusive tava eu, o Wellington Arruda e o Felipe Massoni, dois amigos meus. E assim, a situação era tão amadora, entre aspas, porque a gente tava narrando ali, não tinha estúdio, não tinha nada, não tinha condições no estádio, a gente tava com um guarda-sol, porque tava um sol do caramba no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, o tempo virou, caiu uma chuva do cacete, a gente teve que terminar a transmissão aos 20 do segundo tempo. Essa foi a minha primeira experiência. Então assim, aí depois, por isso que eu me orgulho tanto de ter narrado, por exemplo, um Flamengo e Cruzeiro nas quartas final de Libertadores. Aquele que o Arrascaeta eliminou o Flamengo. Foi pela Rádio Opinião? Foi pela Rádio Opinião, em 2018. E aí o Flamengo contratou o Arrascaeta depois disso. Segundo o Thiago Neves, não iria dar certo. O quê? O Arrascaeta no Flamengo. O Thiago Neves falou. Parece foi que deu, né? 2-0. Parece que só deu. Um pouco. Ele é muito diferenciado mesmo. E aí, como é que surgiu o convite pra Web Sport TV? Como é que você... assim, eu fiz mais de 40 jogos, né? Resumi bastante aqui o meu ano de 2018. Foi o ano que eu mais trabalhei. E na Rádio Opinião, Gilmar Machado foi a primeira pessoa que me deu oportunidade, o dono da Rádio Opinião. Hoje é Opinião Play, o nome. E inclusive encontrei com ele hoje. E assim, eu fiz mais de 40 jogos, todos os times, Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo. E aí terminamos 2018, em 2019 eu recebi um convite pela Web Sport TV, onde a gente tinha também
além do futebol, a gente tinha também algumas situações de fazer alguns campeonatos amadores, basquete. É um projeto que tinha uma amplitude maior. Só que em 2019 foi uma época que eu fiquei solteiro na minha vida, então eu meio que dei uma... né? Me arrependo hoje em dia. O dono da Web Sport TV, acho que me odeia até hoje, mas assim... É mesmo? Porque tu deixou de narrar pra ir pegar mulher, é isso? Não é nem questão de narrar pra pegar mulher, mas assim, em 2019 eu tava muito doido da cabeça, cara. Então assim, eu tinha jogo que eu fazia, mas aí tinha na semana que vem que eu não ia pro jogo, e assim, não ia pro jogo porque no dia anterior eu tinha saído e tava numa ressaca ferrada. Então assim, me arrependo, mas assim... Foi um bom tempo, né? Um Foi. tempo bem. Não, pô, ele não pode falar que foi bom. Minha mulher tá vendo essa live. Se eu falar que foi um bom tempo, eu já porra. chego solteiro em casa. Pessoas Amor, olha só. Tem que entender. Eu não gostei, tá? Eu não gostei de 2019. Isso é uma calúnia. Estão me caluniando aqui. Deixa eu explicar. Todo mundo tem que entender que todo mundo tem um passado. A vida é assim, verdade. pô. Ela teve o passado dela, você teve o seu. E é isso que importa. Perfeito. E aí você acabou saindo, então, você foi chutado, então, né? Não, assim, Não? a gente... Não houve um chute, mas assim, eu percebi que eu não estava mais agregando lá. A partir do momento que ele mesmo começou a chamar outras pessoas e eu ficar de escanteio. Então eu mesmo saí. Mas assim... E aí depois entrou a pandemia também, em 2020. Isso foi 2019, em 2020 entrou a pandemia e ficamos aí esse tempo todo sem fazer nada. E agora, em 2022, eu voltei para a Opinião Play, mas eu tô com tanta coisa para fazer em relação a YouTube, em relação ao escritório também, a empresa que eu tenho, que eu não tô conseguindo. Eu fiz 2 jogos esse ano, mas esse ano eu só tô fazendo o jogo do Botafogo. O Gilmar optou por me deixar só fazendo o jogo do Botafogo. Eu fiz Fluminense 2-1 no Botafogo, no Newton Santos, e fiz também Botafogo e Resende. Botafogo